O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi logo pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não tinha umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou, deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aos outros só por meio de palavras, para que, olhando, não vejam, ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Por um momento até acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu sobre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações. Pela riqueza, pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, o maior encontro na história da criação se deu na encarnação. Encarnação do Verbo. Encarnação é o lado humano, o Verbo é o lado divino. Os dois se encontraram. Foi o maior encontro que a história da criação registrou. Divindade e humanidade. O primeiro encontro foi na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Houve um encontro, mas não tão perfeito e concreto quanto o da encarnação. O Verbo eterno se encontrou com a carne volúvel, mutável, mortal. E conviveram durante pouco mais de 30 anos, passando por todas as etapas, inclusive a morte. Nascimento e morte, lado da humanidade. Falaram, o encontro falou, o encontro ouviu, o encontro realizou. Realizou a aula do Evangelho, que trouxe como efeito a salvação para a vida eterna. E ele conta essa parábola. É uma questão de compreensão. Uma espécie de mutualidade. A sabedoria divina e a pedagogia humana. E a semente tem os seus encontros. Encontro em terra sadia, fértil, encontro em terra estéril. Encontro com a experiência humana, que é falha, mas que vez por outra dá certo. E aí há as etapas de crescimento, de produtividade ou de escassez. Vai depender muito do terreno. O terreno é aquele que ouve, mas não põe em prática. O terreno é aquele que até abre o espaço para a crença, mas depois renuncia diante das buscas mundanas. E o terreno é aquele também que ouve, põe em prática, e aí a semente produz 100 por 1.
se a gente quiser associar essa ideia do encontro, da encarnação do Verbo, divindade, humanidade, da associação da semente com as diversidades de terreno. O terreno é sempre humano, a semente é sempre divina. Pode também associar o encontro de Jesus, particularmente com algumas pessoas. Com o fariseu, indo tomar refeição, com pecadoras que tiveram notícia de que Jesus ia passar por ali, com Zaqueu, que desejava muito conhecer presencialmente Jesus. E a gente nota quanta gente poderia aprender de quem é também mais pecador até do que nós, provavelmente. Às vezes somos um pouco parcos, apoucados na demonstração de testemunho. Enquanto pessoas menos preparadas, às vezes, dão um testemunho maior. É só ter como exemplo, além da parábola de hoje, aquele encontro com uma pecadora na casa de um fariseu, que começou a duvidar de que Jesus era Deus. Porque para ele desconhecia que aquela mulher que estava ali ao seu lado era uma pecadora. Estava lavando seus pés, com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungindo os pés, por conta da caminhada, deu um beijo no encontro, o que de nada disso fez o dono da casa. Quer dizer, aquela pecadora conhecia mais de Jesus do que o fariseu, que se dizia sábio da teologia sagrada. E aí é o que acontece diariamente na celebração eucarística. Um encontro. E aí o encontro do pecado com o perdão. O pecado é aquilo que nos pertence. O perdão é o que pertence a Jesus. A Eucaristia é um gesto de ação de graças pelo encontro pecador-salvador. Faminto de santidade, sangue e carne santificados, como alimento sagrado que nos converterá para a vida eterna. É o encontro definitivo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.